Oi gente, tudo bem? Então, meu nome é Henry e está começando mais um Profissões Cast. Esse é um projeto da nossa aula de artes, né? E a gente vai trazer algumas pessoas para falar sobre profissões, carreira, né? Agora que a gente vai entrar no mercado de trabalho, no futuro próximo, eu espero. E então é isso. Sem enrolar muito, agora vamos para a entrevista e obrigado pela atenção. Estamos aqui no nosso podcast das Profissões Cast com a Vanessa Quai, enfermeira e mãe do Henry, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. E nós queríamos saber um pouquinho sobre como você escolheu a sua profissão, a sua história, de como que você se identificou nessa carreira, se foi a primeira escolha. Ok, então vamos lá. Na verdade, então só para complementar o que você estava me apresentando, né? Eu sou formada há 16 anos em enfermagem, me formei pela FMU, fiz uma especialização também em terapia intensiva adulta, depois de 3 anos de formada. E aí, nos meados da carreira, eu também fiz alguns cursos de vacina, sobre acessos vasculares, enfim. Bom, eu me identifico muito com a área da saúde desde que eu tinha a idade de vocês. Adorava assistir seriados como Chicago Hope, esses seriados de emergência e urgência. E também tem coisa assim, tinha muita curiosidade de ver sobre os órgãos, então nas aulas de anatomia, de laboratório, de biologia, eu adorava ficar vendo aqueles órgãos no formol. Sim. E eu também me identifico muito com a parte do cuidado, porque quando eu era mais jovem, eu fui morar com a minha avó, uma época da minha vida. Então, ela tinha as doenças dela, principalmente doenças cardíacas, então eu me via um dia cuidando da minha avó. Né? E a princípio, no primeiro momento, eu pensei na área da medicina, em ser cardiologista, mais voltado pelo amor que eu tinha com a minha avó, enfim. Exato. E aí, só que medicina é muito difícil, né? Cursar uma faculdade de medicina. Sim. Meus pais não tinham como custear a faculdade para mim. Então, na minha cabeça, passaram N profissões, mas sempre voltados para a área da saúde. E aí eu vi que a enfermagem supria muito das coisas que eu me identificava, que seria o cuidado com o paciente, assistência, enfim, tinha esse contato que eu me identificava, eu me via naquilo e em nenhum momento foi frustrante não cursar medicina e fazer enfermagem, né? Porque muitas pessoas questionam isso, mas poxa, você queria ser médica e você é enfermeira, tá? Mas é uma coisa muito bem resolvida dentro de mim. E me identifico muito com a minha área. Eu sei que, por exemplo, eu tenho vários amigos que, por exemplo, foram fazer enfermagem porque não conseguiram passar numa escola, por exemplo, numa faculdade de medicina pública, porque a faculdade de medicina é muito cara. E muito difícil. Exato. Também, né? E é muito difícil, é muito concorrido. E elas acabaram optando pela enfermagem, mas eu sei que, por exemplo, quando elas se formaram, muitos falaram, mas a visibilidade não é tão grande que nem numa de medicina, até a família fica meio, sabe, como uma segunda opção, mas olha, eu vou dizer por mim, tá? Eu sou uma profissional muito bem realizada. Sim. Se eu não tivesse tantos filhos como eu tenho hoje, eu poderia até cogitar a possibilidade de ingressar à faculdade de medicina, mas não é algo que eu faria. É muito estudo, né? Olha, estudar é gratificante, sim, né? Porque, enfim, conhecimento nunca é demais. Mas o que eu realmente queria, eu consegui na enfermagem, né? Sim. Que é esse contato com o paciente,
E a medicina é diferente, o médico é diferente do enfermeiro. O médico, na verdade, ele trata, né? E o enfermeiro cuida. Então, quem tem um contato maior com o paciente é o enfermeiro, porque o médico vai lá, ele avalia o paciente, prescreve as medicações, prescreve as a terapeuta que o que vai ser feito, exato, os procedimentos, enfim. Mas quem tem que planejar, fazer esse planejamento, planejamento de assistência, planejamento medicamentoso, é tudo enfermeiro. E na verdade a enfermagem também está inserida num trabalho multidisciplinar. O enfermeiro, ele não trabalha sozinho, né? Então o enfermeiro, ele está em contato com fisioterapeuta, tá com fonoaudiólogo, médico, nutricionista. Então, na área da saúde, você não trata só uma faceta do paciente, né? Você tem que tratar ele num todo. Então, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Muito legal isso. Mas é maravilhoso isso que você disse, porque eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade. E às vezes até elas têm uma proximidade maior com a enfermagem, mas que acabam optando pela medicina. Sim, né? sim. Mas é muito legal. Não, a medicina obviamente tem o seu valor, mas a enfermagem também tem o seu brilho, enfim. E se faz necessário, porque Claro. sem a enfermagem, a medicina também não conseguiria engrenar os cuidados aí, né, a assistência ao paciente. Sim. E a próxima pergunta é: como que é a oferta de trabalho na sua área? Olha, o mercado é muito aquecido para a enfermagem, então tem muitas oportunidades. Porém, a gente espera que esse profissional esteja sempre atualizado, capacitado, né, para prestar um bom atendimento, porque, enfim, mesmo você muito habilitado, ainda corre-se o risco de acontecer alguns erros, né? Então precisa ser um profissional muito bem atento, enfim, porque algum erro pode ser fatal, né? Sim, exatamente. É que a gente tem aí no decorrer da nossa história algumas falhas, enfim, mas de assistência. Mas é isso. Então o mercado é muito bom, muito bom. E para você também alcançar cargos melhores, é importantíssimo que você se mantenha atualizado. Sim, entendeu? muito estudo, né? Toda hora. Sim, exatamente. Eu acho que principalmente nessa área, né, da saúde. Sim, porque na verdade mudança Sim. a todo momento. Tem mudanças a todo momento. Então, quanto mais informações você obter, melhor a sua prática da assistência. Eu tenho um livro que chama Saúde Macabra. E que é muito interessante, porque ele mostra o processo, principalmente da enfermagem, mas também da medicina, que foi a evolução das áreas da saúde. E como elas evoluíram, e são coisas que, tipo, você fica... Imagina que uma cirurgia antigamente era feita com o paciente tomando bebida alcoólica. Sim, exato. Pra anestesiar. Feita exatamente. É muito bom. Tipo, pra ele não estar Sim, em tão sã lúcido, consciência, né? Pra causar aí, enfim, Exato. uma oportunidade de abordar cirurgicamente esse paciente. Mas é tudo muito doloroso. Imagina antigamente, agora não. Antes, né? É que nem o primeiro filho é a cobaia. Foi mais ou menos isso, né? O povo virou cobaia, daí viram que era melhor. Mas, gente, é bem complicado isso. Mas enfim, ainda bem que agora a gente tem bastante recursos, tecnologia aí pra ajudar, né? Enfim, pra também minimizar a dor do paciente e ter uma prática mais fiel aí, enfim. Sim. Falando em tecnologia, a gente queria saber um pouquinho sobre como você enxerga os impactos trazidos pelas inteligências artificiais dentro do seu serviço. Eu acho que é muito agregador, até para melhorar a comunicação. Como eu disse, a enfermagem ela é multidisciplinar, né?
Então, imagina um sistema no qual você alimenta ali o planejamento de cuidados para esse paciente, onde todo mundo tem acesso, você vai se atualizando a todo momento, né? Não só isso, também até na identificação de algumas patologias. Esses dias estava lendo sobre uma patologia que conseguiram identificar numa paciente que por muito tempo os médicos não estavam conseguindo chegar no diagnóstico. Sim. Então assim, eu acho que vem para agregar. Sim. Né? E automatizar a assistência, enfim, eu acho que é positivo. Porque tem várias notícias falando sobre, né, como se fosse a nova revolução industrial, como se os profissionais da área da saúde fossem perder os seus empregos por máquinas, por exemplo. Mas eu acho que isso não aconteceria. Então, na verdade, assim, o nosso trabalho é muito assistencial, muito manual. Eu acredito que sim, daqui a algum tempo vai ter um robô, no caso, que vai avaliar, né? Vai ter a sensibilidade de avaliar uma veia mais calibrosa, vai perfurar o paciente naquele acesso, exatamente, para não perfurar e não causar nenhum hematoma. Acho que a gente vai chegar nesse nível, mas até chegar nessa tecnologia de ponta, eu acho que muita coisa vai acontecer e eu acho que também vai ser agregador. E outra, vai ter que ter um ser humano para gerir tudo isso, né? Exato. Né? Alguém que, imagina também um robô para administrar uma medicação, acoplar vários tipos de medicamento ali, enfim. Sempre vai ter que ter o ser humano para fazer o planejamento daquilo, enfim, para fazer a programação. Então, o ser humano não vai ser 100% indispensável, né? Sempre vai ter que ter uma cabeça ali, enfim, para programar e organizar aquilo. Exato. E uma coisa que eu achei muito legal que você disse foi sobre que você gostava muito de assistir seriados sobre. Eu amava. E me diga uma coisa, falam que, por exemplo, os profissionais falam, mas é muito diferente dos seriados. É assim, foi um baque pra você essa diferença ou não é tanta diferença assim como falam? Não, na verdade, os seriados representam bastante na assistência, assim, o nosso dia a dia, numa questão de uma situação de emergência, né? Então, numa parada cardiorrespiratória ou no engasgamento, enfim, é bem representativo. E é aquela adrenalina pura ali, né? Você direcionando, delegando para cada profissional o que cada um precisa fazer, um para medicação, o outro para contagem de tempo, porque você precisa ter um cronograma ali, um cronômetro de dose medicamentosa, de quanto tempo para fazer, enfim, para determinada situação. Então, é legal. Verdade, precisa ser bem organizado também, né? Sim, porque senão você fica naquele bate-cabeça, todo mundo fica tenso, nervoso, e o paciente ali morrendo, né? Tipo... Então, enfim, alguém tá lá focado no que precisa ser feito em foco paciente. Então era isso. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu espero ter esclarecido tudo. Ajudou muito. Na verdade, eu só queria um adendo que, enfim, a enfermagem, ela pode trabalhar em muitas áreas. Então não precisa ser só dentro de um hospital. A gente está falando, talvez aqui focado no hospital, mas a enfermagem, ela pode ter um atendimento, e mesmo dentro do hospital também em diversos campos. Então, por exemplo, um atendimento pré-hospitalar, no resgate, né, numa ambulância, no resgate aéreo. Dentro de hospital a gente pode falar em controles de infecções, então tem um setor específico para isso. A gente tem no centro diagnóstico. Eu sou uma enfermeira que atuo há muito tempo no centro diagnóstico, então no acompanhamento do paciente para a realização do exame, para aqueles pacientes que têm fobia em entrar num aparelho, enfim, para fazer uma imagem, a gente acompanha. Às vezes esse paciente
realiza o exame sob sedação. Então, assim, tem essa área do diagnóstico, tem centro cirúrgico, tem UTI. É muito amplo. É vasto demais. É muito amplo. E não só em hospital, pode ser home care também, né? Que é assistência prestada na residência do paciente. Tem a parte do laboratório. Então, por exemplo, esses laboratórios de rua, no setor de coleta, no setor de endoscopia, enfim. É bem diversificado, é uma área bem abrangente, é importantíssimo, independente da profissão que você vai aderir, gostar do que você faz, porque 80-90% do seu tempo você está executando algo que você não... Bom, calma aí. 80-90% do tempo que você tem, você tá no trabalho, né? Então é importante você fazer algo que você goste, para aquilo fluir bem e para você não ficar frustrado. Gera desgaste quando você não gosta de fazer a coisa, demora mais tempo também. Sim, e na verdade você fica amargurado quando você faz aquilo por dinheiro, né? Ou você faz aquilo porque seus pais te influenciaram a fazer algo que você não gostaria. Sim. Acaba ficando árduo e é uma coisa que consome muito do seu tempo. Então, quando você segue algo que você se identifica, a chance do sucesso é muito grande. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha área e é um prazer estar com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Beijo, lindeza. Beijo, gente.